Nesta edição do programa, nós vamos falar sobre saúde. A gente recebe a visita do Dr. Roberto Grandó. Ele que é médico, atua na área da medicina integrativa e vem especialmente conversar com a gente sobre qualidade de vida. Só ficar de olho na tela do programa da Vera. Recheado de informações, direto de Joinville, no quadro Condomínio Descomplicado. E também Top Society, direto de Lages, trazendo para a gente todas as novidades, os eventos, os lugares incríveis para a gente visitar aqui no estado e em outras regiões também. Só você ficar de olho na tela do programa da Vera, que começa agora. E, a princípio, vem com a participação de Heitor Toledo, evangelista, para a nossa leitura bíblica. Vamos à palavra de hoje? A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje a palavra está em Salmo 91, a partir do versículo 1, que é poderoso e fala assim: Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Direi do Senhor, olha só, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus, nele eu confio. O segredo é confiar no Senhor, aqui deixa claro, direi do Senhor. Fale aí na sua casa, Ele é o meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, é Ele que me guarda, é Ele que me blinda, é Ele que me lava com o sangue dele. E aqui fala, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus, nele eu confio. O segredo é confiar no Senhor. Deus, Ele tem um plano perfeito para a tua vida. Então creia que a vitória já chegou na tua mão e que Ele já fez aquilo que você sente no teu coração. Amém? Receba essa palavra poderosa em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada, Heitor. Povo de casa, no interior da arquitetura. Chegou a hora da gente acompanhar elas, Toledo Associadas à Arquitetura, que vem trazendo para a gente grandes informações. Olha só. Olá, Vera! Estamos aqui então com o quadro No Interior da Arquitetura. Eu e a Bruna hoje vamos explicar para vocês um pouquinho da nossa organização e setorização no nosso escritório, para vocês entenderem como tudo funciona e como a gente atende da melhor forma possível nossos clientes. Então, Vera, o que a gente trouxe para dentro do nosso escritório foi uma padronização de processos, porque esses processos, eles permitem uma organização de toda a nossa equipe para que a gente consiga entregar para os nossos clientes um resultado mais assertivo e com uma excelência também, porque a gente sabe que o segredo está na organização, né? Então, a gente tendo tudo organizado, o nosso fluxo, ele acontece de uma forma mais rápida e também a gente consegue entregar maior excelência nos nossos projetos e em todo o nosso atendimento para os nossos clientes. E como que a gente começa esses processos? Os nossos processos, eles começam através de um briefing. E esse briefing, ele inicia, né, Fer, antes mesmo do cliente nos contratar, porque a gente quer o quê? Vender uma experiência para o nosso cliente. Então, antes do cliente nos contratar, ele fez esse contato conosco para orçamento, a gente vai entregar um briefing, um questionário para esse cliente responder, para a gente entender como que essa pessoa gosta de ser tratada. Então, ele vai chegar até o nosso escritório para ser atendido por nós e a gente vai entender já como a gente deve receber essa pessoa para que ela se sinta muito bem recebida e querida dentro do nosso escritório, né, Fer? E aí, então, depois desse primeiro briefing, o cliente nos contratou, fechou o contrato conosco, a gente faz um segundo briefing, um segundo questionário, que ali, então, são várias perguntas que a gente faz para a gente realmente entender qual é o perfil desse cliente, que personalidade ele tem, quais valores são importantes para ele, porque para nós, né, Fer, o mais importante é imprimir no projeto, né, dos clientes a característica de cada uma família, de cada família ou de cada pessoa, se é uma pessoa sozinha que nos contrata, né? Isso aí mesmo, Bruna. Então, depois dessa reunião que você faz com o cliente, para a gente conseguir ter todo o briefing completo e respondido por eles, a gente faz uma reunião interna no nosso escritório, que a gente faz todo o lançamento das ideias que a Bruna conseguiu captar dos clientes e a gente consegue imprimir da melhor forma possível em cada um desses projetos. Então, o início do nosso projeto é feito o time todo, que a gente senta, faz essa reunião, a gente monta um mood board do que eu consegui captar inicialmente dessa primeira entrevista com o cliente, para então a Fernanda poder partir para a criação dos projetos, que ela é responsável por toda a criação dos nossos projetos, então. Aí a Fernanda senta, desenvolve coloca todas as ideias, tudo aquilo que a gente juntos, né, conseguiu captar, ela imprime, digamos assim, no projeto, e aí então depois
a Giovana, que é a nossa estagiária, parte então depois dos projetos aprovados pelo cliente para os detalhamentos, né, Fer? Eu sou a Giovana, a responsável pelos detalhamentos entregues aqui pela Toledo. Eles são compostos pelos projetos de elétrica, hidráulica, revestimentos, paginação e também os de reforma quando necessários. Dado isso, nós vamos para a etapa de detalhamentos de marcenaria, serralheria e quantitativo de imóveis também. Após todos os detalhamentos feitos e corrigidos, a gente parte para a orçamentação de cada um desses detalhamentos, onde a gente distribui todos esses detalhamentos para os nossos fornecedores e consegue assim ter os orçamentos o mais ágil possível. Após esses orçamentos aprovados pelo cliente, a gente parte para a execução da obra. Ela é acompanhada pelo Vitor, que é um arquiteto que trabalha conosco, onde ele faz todo o acompanhamento e gerenciamento da obra. Ele acompanha desde a entrega de todos os materiais até a finalização de toda a obra. Eu sou o Vitor, eu sou arquiteto responsável pelos orçamentos e pela execução da obra aqui da Toledo. Na parte dos orçamentos, eu faço todo o contato com nossos fornecedores para estar encaminhando o orçamento para o cliente. Dada a aprovação do cliente, a gente parte para o nosso cronograma físico e o cronograma financeiro. No cronograma físico, eu faço a parte de acompanhamento de obra da execução. Então, eu vou até a obra para estar acompanhando a execução dos nossos fornecedores, seja ele marcenaria, marmoraria, para estar garantindo a qualidade na entrega que a Toledo preza. Então, gente, um assunto que nós queremos trazer para vocês é que a gente trabalha com chave na mão dos apartamentos. Então, a gente entrega absolutamente tudo para o nosso cliente. O nosso cliente ele não precisa se incomodar com absolutamente nada, porque fica tudo sob nossa responsabilidade. Então, o cliente nos contrata e ele vai chegar em casa, o apartamento vai estar prontinho, perfumadinho, com tudo no lugar, decorado, tudo pronto. Então, contratem a gente, a Toledo Arquitetas Associadas, e a gente resolve tudo para vocês, todas as soluções na nossa mão. Entregando para vocês, então, uma solução única e especial para cada um dos nossos clientes. Na próxima semana, gente, traremos para vocês, então, mais novidades. Aguardem. Vera, é com você. Depois de acompanhar o quadro no interior da arquitetura, nada melhor do que conferir as dicas Yang Lingerie que nós temos aqui em Balneário Camboriú e outras lojas também no estado. Acompanhe. Oi Vera, estamos aqui hoje na Yang Joinville e eu vim apresentar para vocês as nossas meias funcionais. Quero começar a falar da nossa meia 3/4, que ela trabalha toda a compressão da perna, circulação sanguínea, então ela vai te auxiliar também na parte de descanso. E para você que gosta de meia calça inteira, a gente trabalha com a meia calça inteira. Ajuda na circulação, ajuda nas varizes, estrias. E para você também que tem trombose, essa meia vai te auxiliar muito. Então, quero falar para vocês, venha conhecer a Yang Joinville aqui na Avenida Getúlio Vargas 501 e o nosso Instagram, Yang Joinville. Agora é com você, Vera. E assim, desta forma, nós vamos para o intervalo. Mas a gente vai e volta rapidinho. Vamos falar de saúde no próximo quadro. Afinal, quais são os acessos para o bairro Santa Regina, o bairro que mais cresce no município de Itajaí? Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo conhecido como Carioca, o Wellington Corrêa, que é o presidente do grupo de moradores do bairro Santa Regina. E é ele que vai passar essa localização para a gente. Tudo bem? Tudo bem, Ana. A entrada principal do Santa Regina é essa aqui, é na rodovia Jorge do Lacerda, e ela dá sentido a Blumenau, e eu volto aqui para o centro de Itajaí, ali, a BR-101. Essa é a entrada principal. A gente está aqui. E lá atrás, na marginal da BR-101, também tem uma entrada por trás do bairro, que dá acesso ao bairro pela parte de trás lá. É, o crescimento a gente vê a todo tempo. Obras como aqui, que está saindo um supermercado, praticamente um atacadão. E onde nós temos também do outro lado, a gente também percebe esse crescimento comercial, inclusive com depósitos e muito mais. Positivo. Na outra entrada, na parte de trás também, lá está em obra. Aí vai ser ou um depósito ou um novo mercado também, lá na parte de trás está em obra também lá. Ô Carioca, e o interessante de ver é o cuidado, né, que a gente percebe com o bairro, desde a questão mesmo, né, da jardinagem, a própria questão da segurança, que vocês têm aqui uma base muito interessante, inclusive na entrada e na saída do bairro Santa Regina.
Positivo, o crescimento do bairro tem que tentar evoluir com tudo, né? Todo tem que evoluir. Então tem essa base de segurança aqui, que já está instalada aqui na entrada do bairro e esse cuidado aí tem que ser contínuo, né? Crescente. A base de segurança, gente. E olha, a ciclovia que vem surgindo também. Resumindo, crescimento e crescimento para você que quer investir no bairro Santa Regina, o bairro que mais cresce no município de Itajaí. E olha, quer conversar com o nosso presidente da Associação do Bairro Santa Regina? Ele tem dicas preciosas para você, não é isso, Carioca? Positivo, precisando da gente, estamos ali. É isso aí, é só fazer uma visita. Olha só quem a gente recebe hoje aqui no programa, Dr. Roberto Grandó, nosso médico, atua na área da medicina integrativa e é sempre um prazer recebê-lo. Doutor Roberto, nós estávamos conversando esses dias sobre a questão do diagnóstico, porque assim, quando você chega no consultório, a conversa ela é longa. É verdade. Né? Mas não é só a questão da conversa, do conhecer o paciente, a questão do sucesso de um tratamento, pelo visto, tem a ver com os exames também que a gente realiza, é isso? Com certeza. E hoje... Bom dia, telespectadores. É um prazer estar com a Vera aqui, né? Já nos conhecemos há muitos e muitos anos, passamos por algumas perenhas também, né? Verdade. Mas, felizmente, as coisas vão indo muito bem na medicina integrativa. Haja visto que as redes sociais hoje só se fala em medicina integrativa, né? O que é essa medicina integrativa, afinal? A gente já vai entrar no negócio dos exames de diagnóstico, né? O paciente chega no consultório, Vera, tu tens lá 1h40, 1h50 de consulta, que é importantíssima, a história clínica do paciente. Visando o quê? Sempre visando por que ele está lá, por que eles têm essas queixas, por que ele está doente, ou está a caminho das doenças da velhice, que a gente diz, né? Que a gente se preocupa muito, né? A gente quer que o ser humano viva com saúde, mas longevamente, né? Esse é o nosso propósito. E não tratar lá em cima já, ao começo da pirâmide, o fim da pirâmide, que é a doença, né? A base aqui é que estão as causas das doenças. É isso que a gente busca, né? E aí, como está esse paciente? Desde o sono, exatamente, funcionamento do intestino, isso, tudo conta. Tudo, o muito, básico que muito. conta. É o natural da natureza, né? A gente não foge da natureza que a gente vive. A gente vive no planeta Terra e aqui a gente está sujeito a todas essas mudanças intempéries, alimentações, estilo de vida, que chama epigenética hoje, né? Que é como você vive aqui. Essa é a tua escolha. Mas precisa das informações, porque as pessoas ainda estão muito distantes de saber, estão no tempo do passado, onde só se preocupa quando chega a doença. Chega a doença, chega o dinheiro saindo, porque tu está comprando um monte de remédio. É verdade. Né? Você vai na farmácia todo dia, se não é uma coisa, é outra, mas aí você está com doença já. É isso que a gente não quer. A gente quer que a pessoa vive saudável, que não precisa tomar remédio, porque o remédio surgiu em 1928, quando o homem descobriu a penicilina. É incrível, né? Agora, não faz 100 anos que a penicilina foi descoberta. Até então, o homem não conhecia remédio. Não tinha isso. Não tinha. Hoje em dia são muitas cápsulas, várias gotinhas, né? Milhares de farmácias em cada cidade, né? É verdade. Todas elas vendem. O que esse povo está saudável ou está doente? Pois é. Está doente, ou menos tem sintomas de doença, né? E eu acho muito interessante que às vezes a gente faz alguns exames e leva, né, os exames laboratoriais, leva no médico e diz, não, mas eu estou bem aqui, conforme os padrões. Olha, e muitas vezes a gente chega na frente do médico... É comum, né, Vera, o paciente chegar lá com envelope, aqui são mais de 80 exames que tem, que a gente pode pedir, né? Olha isso, gente, só isso. Ó. Isso são exames complementares. Exames de sangue e urina. Nossa. Tá bem? Veja bem, assim, aí ele chega lá com o envelope, o doutor, eu olhei meus exames, estão 100%. Não tem nada aí, está tudo dentro da tabela. Mas o que é a tabela, afinal? A tabela está mostrando que você está doente ou você está saudável, né? Certo. Na verdade, a interpretação dos exames é completamente diferente do que a tabela mostra, né? Para a saúde. Quando você está dentro daquele percentual que os laboratórios mostram, você já está começando a ficar doente, pode ter certeza.
E aí serve para a tireoide, que é a glândula mais importante do corpo da gente em termos de energia. Serve para o pâncreas, que produz a insulina, que é o hormônio que mais traz problema hoje no mundo, né? Diabetes tipo 2, obesidade, assim por diante. Serve para os hormônios sexuais, que se você chegar lá e está menopausado, eu já sei que tu está menopausado pela tua história clínica. Então, os exames são complementares, viu, pessoal? Eles não são definitivos. Jamais tratar o paciente pelos exames, pelo papel que você recebe. Você tem que tratar o paciente pela história clínica dele, que é fundamental. Certo. O que ele sente, o que ele não sente, quando é que ele começou a sentir, quando é que ele começou a sentir coisas que não estão dentro do programa da saúde, né? Quando é que ele perdeu o sono, como é que é esse sono do paciente, isso é fundamental. Como é que está o percentual de gordura nele, né? Se está acima ou está normal ou está abaixo, né? Como é que está a parte articular dele, as articulações, se estão inchadas, não estão inchadas, se tem dor, se não tem dor. Isso é muito importante. Como é que está a memória desse paciente, né? Ah, doutor, até o Covid eu estava maravilhosamente bem. Depois do Covid eu comecei a perder a memória e hoje às vezes eu tenho lapsos de memória. Então isso é comum no consultório da gente, né? Outra coisa que é comum é a tal de depressão, né? Parece que é moda agora. Começou com aqueles transtornos bipolar. Aí depois vieram as depressões. Depois veio o autismo. Depois veio o TDA. Depois veio não sei o quê. E assim o mundo está caminhando em cima de sinais e sintomas. Quem sabe de onde é que vem, né? E tem um livro que chama Cérebro de Farinha. E você vai lá e lê aquele livro e você fica impressionado, né? Por que tem tanta doença mental hoje? É verdade. Ou tem tanta confusão, ansiedade, angústia, insônia, depressão, porque você está contaminado, principalmente pela sua alimentação, que é a base da vida do ser humano. O ser humano é um parasita, ele não produz nada para ele. Ele tem que buscar fora, e quando ele vai buscar fora, ele não sabe o que ele vai buscar de bom e de ruim. Muito bem. Né? Então, um diagnóstico preciso, com exames complementares, é o que a gente precisa. Por exemplo, vou dar um exemplo da tireoide, né? A tireoide é a glândula master. Primeiro, a melatonina é o hormônio principal da vida da gente. Que o pessoal diz que é para dormir, mas não é para dormir. Ele trabalha na pineal para evitar essa tua glândula que comanda o ritmo circadiano e a tua vida ficar saudável. Então, a melatonina é um alimento principal, é um hormônio que a gente produz. É o principal alimento do seu cérebro, ou da sua pineal, tá bom? Depois tem uma coisa que as pessoas dão uma importância, porque agora está na moda, a vitamina D3. É o segundo hormônio mais importante do corpo da gente. E é hormônio, né? E é hormônio, não é vitamina, né? E o que é essa vitamina? Ela está ligada à sua imunidade. Porque hoje nós temos mais de 250 doenças autoimunes que o seu próprio corpo cria contra você mesmo. Quando ele é estimulado por alimentos, pelo estresse, pela oxidação, pela inflamação do corpo e assim por diante, né? Muito bem. Depois, o terceiro hormônio mais importante do ser humano chama-se T3, triodotironina, que é da tireoide. Esse hormônio é responsável pela tua memória, é responsável pela tua obesidade, é responsabilidade pela tua energia do corpo todo. O T3 é fantástico, gente. E aí você vai pedir um exame desses aí vem lá o resultado. T3 livre, de 1,5 a 6, de 1,5 a 4, de 1,5 a 2. E, na verdade, ele tem que ser acima de 6, 7, o T3 livre, para a sua tireoide estar funcionando bem. Aí você vai pedir um exame do diabético, um pré-diabético, você pede glicose. Ah, a glicose está 110. Sim, mas quanto é que está a sua insulina, que é a causa do diabetes? Né? A insulina tem que estar de 0 a 6. Isso é o ideal do seu corpo. E na tabela mostra de 1,5 até 25. Então, acho que está normal. Nada disso. Se você está com 12 de insulina, você já está um pré-diabético. Ela chega antes da glicemia elevada. Tá aí. Aí quer saber se o corpo está inflamado ou não? Existe um exame que chama PCR ultrassensível, que foi o xodó do Covid. Todo mundo se baseava no PCR ultrassensível para tratar o Covid grave ou não grave, era o PCR, né? Mas isso já existe no laboratório, na medicina integrativa há muitos anos, né? E é um marcador de inflamação do corpo, importantíssimo para as doenças cardiovasculares, para a arteriosclerose, para um monte de coisa, né? Certo. E aí diz lá assim, o exame PCR 5,4. Tem uma inflamaçãozinha. E tem o PCR que não é ultrassensível, que não serve para nada, né? Tem que ser PCR ultrassensível. Assim como o TSH ultrassensível, como o T3 livre. Então não são marcadores
aleatórios assim que a gente pede por pedir. Não, eles vão comprovar exatamente a tua história clínica. Tá certo, gente. Sobre saúde, a gente poderia ficar muito tempo conversando aqui com o Dr. Roberto, é o que a gente queria, mas vai ter que ficar para um outro momento. Mas fica a dica, fica o alerta, o motivo de tantos exames, muitas vezes complementares, mas que a gente precisa para realmente fazer um diagnóstico preciso. Dr. Roberto, obrigada pela visita. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima participação. Cuidem da sua saúde, que é a coisa mais importante que vocês têm. Já peguei umas dicas poderosas aqui hoje, espero que você também. Cuide dos seus hormônios, cuide da sua saúde. Tempo do break, a gente volta já. TV Asdesk, uma realização Condomínio Descomplicado e Jornal dos Condomínios. Boni Juris, a única editora do Brasil especializada em direito condominial. Quem vem chegando é Carla Cruz, direto com Top Society, alegrando ainda mais a nossa edição de hoje. Vamos conferir? Hoje estamos aqui na Casa Cor Paraná. Vamos conversar com a diretora, a Marina Nessi, que vai contar pra gente sobre os 30 anos da Casa Cor. Oi, tudo bom? Prazer receber um pessoal de Santa Catarina. Eu brinco às vezes que a gente está no pátio de Santa Catarina ou vice-versa, né? São estados que têm muita sinergia e a gente recebe muito público catarinense aqui na Casa Cor. Ao longo dos anos temos recebido. Então, um prazer te receber aqui. Com certeza, muito obrigada. E a gente quer falar um pouquinho, né, sobre a novidade de retornar aqui ao Batel. A Casa Cor começou aqui em Curitiba, lá no ano de 94, com uma casa no Batel, uma casa linda, uma casa histórica, icônica, onde hoje está localizado o Shopping Pátio Batel. E nesses 30 anos, a gente transitou por vários pontos da cidade, né? Casas lindas, casas esquecidas, casas abandonadas, outros empreendimentos, espaços industriais, como a gente, durante 3 anos, no pós-pandemia, ficamos no prédio Aqua, que foi um prédio que era uma antiga academia de ginástica e de natação. Foi muito interessante, porque durante 3 anos ele nos permitiu uma maleabilidade muito grande, é um prédio muito versátil. Tivemos também passagem pelo Clube Concórdia, pelo Asilo São Vicente, pela Casa de Retiros, Moçunguê. Então a Casa Cor, o espaço A Fábrica também, a Casa Cor tem um histórico lindo no Paraná. Mas os 30 anos a gente achou que precisava voltar para essas nossas origens. Voltamos para uma casa. Ela tem 34 ambientes, era uma casa, um terreno lindo, se você observar, as espécies vegetais são maravilhosas, um parque vegetal aqui, natural aqui dentro do Batel. Então a casa não tinha grandes dimensões, mas tinha um terreno com grandes dimensões que permitiu que a gente fizesse então essas novas modalidades. Hoje em dia existe muito a questão das moradas compactas, então a gente pôde construir 4 casas lindas que representam uma nova forma de viver, e também estamos revitalizando a casa original, né? Contando a história da casa, obedecendo a ordem e a prioridade dos ambientes originais. Ou seja, o que era living está sendo living na Casa Cor, o que era o quarto do casal é o quarto do casal. A gente manteve a representatividade e a distribuição da casa original. E o que a Casa Cor traz de inovação esse ano é uma volta às necessidades do lar, né? O aconchego da família, a valorização dos espaços para viver em família, em harmonia, e a valorização das coisas antigas, a ancestralidade. E aqui nessa casa a gente vê assim que tem ancestralidade em todo canto. Se você olhar para as vegetações, aqui, por exemplo, tem uma ameixeira, que é aquela ameixinha amarela, aquilo ali fez parte da vida das casas das nossas avós, né? Então a Casa Cor está com essa questão da ancestralidade até na vegetação original da Casa Cor. E eu vi que você estava comentando aqui que já está preparando para o ano que vem. Sim, como todos os negócios, né, a gente não pode achar que
que a missão está cumprida. Não, a Casa Cor do ano que vem já está começando a ser traçada. Muito importante a gente receber a imprensa que vem valorizar os nossos expositores, porque eu sempre digo que esse espetáculo que se chama Casa Cor, ele tem que ser muito mais valorizado pela nossa sociedade do que qualquer outro espetáculo que venha de fora, porque é feito por valores locais, né? Está mostrando a indústria e o comércio da nossa região. Motion and my head tells me to stop feeling I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. 'Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop, but my heart goes. Obrigada, Carla Cruz, por essas informações sempre importantes aqui no nosso programa, super especiais. Chegou o momento do quadro Condomínio Descomplicado. Vem chegando o Dr. Gustavo Camacho. Hoje na TV As 10 que nós vamos falar a respeito daquela alteração na cidade de Joinville em relação ao auto de irregularidade junto ao Corpo de Bombeiros, que antes era possível fazer no Bombeiro Voluntário e agora somente é possível fazer no Bombeiro Militar. Major Rodrigo, muito obrigado por estar com a gente aqui na TV As 10 mais uma vez. Anteriormente era possível fazermos o atestado de irregularidade junto ao Corpo de Bombeiros perante o Bombeiro Voluntário. O que mudou com a decisão do STF? Com a decisão do STF, o STF determinou que a fiscalização ocorresse apenas pela entidade militar, então pelo Estado, que seria o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, aqui no estado de Santa Catarina. Com isso, o Bombeiro Militar ele passou a fazer a fiscalização integral aqui em Joinville. Antes era uma atividade concorrente, porque os dois poderiam fazer a fiscalização, e agora passou somente a ser exclusiva do Corpo de Bombeiros Militar. A partir de quando isso ocorreu, Major? A partir de quando os condomínios precisam necessariamente fazer a verificação junto ao Corpo de Bombeiros Militar? O prazo final que foi estipulado, que foi divulgado, foi 5 de julho deste ano. Então, a partir dessa data, o pessoal pode ir lá no Corpo de Bombeiros na nossa sede ou fazer a solicitação via internet. E aquelas edificações que foram verificadas, tiveram o auto de irregularidade expedido junto ao Corpo de Bombeiros Voluntário, o que acontece com elas? Quem está com com o atestado de funcionamento do Corpo de Bombeiros Voluntário ou o atestado de edificação e regularização do Corpo de Bombeiros Voluntários dentro do prazo de validade, ou seja, se foi emitido ou expedido esse atestado, vamos dizer, em maio deste ano, então ele tem até maio do ano que vem, porque ele tem a validade de 1 ano. O que a gente solicita? Que 15 dias antes de vencer este documento, ele apareça com os projetos, com a BITS, com a documentação que ele tem do voluntário no quartel do Corpo de Bombeiros para fazer a solicitação desse novo atestado de funcionamento. Em relação a essa verificação específica, porque às vezes essa análise ela pode ser subjetiva a respeito dos elementos que são apresentados. Quando há inconsistências, qual é a orientação que nós podemos passar aos síndicos que estão nos assistindo? Acredito ser um pouco difícil haver essa inconsistência a princípio, porque a norma do Corpo de Bombeiros Voluntário, ele aplicava a norma do Corpo de Bombeiros Militar, então seria a mesma norma. Desse modo, se houve alguma situação muito específica, a gente vai pegar e sentar com o síndico e vai explicar qual é a situação, se for necessário, mas acredito que isso seja difícil até por ser a mesma normativa. Havia uma dúvida muito grande dentro do mercado de condomínios, sobretudo junto aos síndicos, se esses atestados de irregularidade junto ao Corpo de Bombeiro Voluntário seria acatado junto ao militar. Isso vale, isso não vale? Consegue comentar um pouquinho para nós a respeito desse assunto específico, Major? Sim, como eu repeti anteriormente, se está com o atestado válido, então ele vem só quando tiver com esse prazo final do atestado, 15 dias faltando, ele vai lá e faz a solicitação. Enquanto estiver vigente, quem já está com o atestado vigente este ano, ele pode continuar funcionando normalmente, né? Não tem problema nenhum. Ano que vem, faltando uns 15 dias, aparece no quartel e faz a solicitação. E aquelas edificações que, logicamente, precisam da sua regularização, quais são os procedimentos necessários? A regularização dessas edificações cujo projeto ele acaba tendo a necessidade de atualização e execução de melhorias físicas na edificação. Isso vai depender, às vezes, do que foi modificado na edificação ou a situação que ela se encontra, porque muitas vezes é aprovado um projeto, depois de um tempo aquele sistema ele acaba se tornando inoperante por algum motivo, muitas vezes até falta de manutenção, então isso irá depender da edificação em si. Mas indo lá no quartel, apresentando o projeto, a gente fazendo a vistoria, a gente verifica se tem os sistemas vitais, se é possível conceder um prazo para que seja adequado dentro do possível. Major, mais uma vez, muito obrigado, nosso tempo está chegando ao fim aqui na TV As 10, agradeço e nós nos vemos na próxima semana. Participe da ASDESC, Associação de Síndicos de Santa Catarina.
E assim a gente encerra o nosso programa de hoje. Obrigada pela audiência e pela companhia. Lembrando que você acompanha tudo do programa Vera Toledo, canal Vera Toledo YouTube e também Instagram. Obrigada pela audiência e até a próxima edição.